Maranhacana, no dator comunidade Parque das Tribos, não é? Mas o bairro Tarumanhã, no Marana Pidal, que é realidade na Maguma, não é? Na Tinha, Tawak, Tok, Tawak, Aula, Vatair, Tawak, Escolar, Rotar, Nangai, mas na realidade, na Tia, na Toma, na Tanave, que na melhor dator comunidade. Localizado no bairro Tarumã Sul, zona oeste de Manaus, o Parque das Tribos é formado por mais de 1.000 famílias indígenas, de 35 etnias diferentes. Há uma década, os indígenas enfrentam obstáculos para exercer o pleno direito de existir. As casas simples de tijolo aparente, as ruas com pouco asfalto e os problemas estruturais da comunidade são parte de uma realidade vivenciada por povos indígenas que saíram do seu local de origem para as cidades em busca de novas oportunidades. O crescimento em Manaus não se expressa apenas em número de habitantes, mas também mostra um processo de favelização da capital. O levantamento do Mapa Biomas mostra que entre 1985 e 2022, a capital ganhou 14 mil hectares de favelas. Para se ter uma ideia, isso representa a construção de 1.666 arenas da Amazônia. O Parque das Tribos foi fundado em abril de 2014, sob a liderança do cacique-geral Messias Cocama, com apoio da cacica Lutana Cocama. Com a morte do cacique em decorrência da Covid-19, Lutana passou a guiar os indígenas. As mais de 1.000 famílias do Parque das Tribos estão entre os 324.834 indígenas que moram em zonas urbanas, segundo o IBGE. O Parque das Tribos é um reflexo do histórico crescimento desorganizado e favelizado de Manaus. Organizados, os indígenas buscaram diálogo com o poder público para ter acesso a serviços básicos. Foi apenas recentemente que conquistaram água encanada, luz elétrica, iluminação pública em parte da comunidade, uma escola e uma unidade de saúde. As ruas começaram a ser asfaltadas. No entanto, a qualidade do trabalho executado é questionada. Durante 10 anos eles estão fazendo esse trabalho, mas é um trabalho que não está de qualidade, né? Um trabalho que está faltando muita coisa, principalmente a drenagem, né? Do esgoto, que estamos vendo que não tem essa drenagem, estão jogando o asfalto sem a drenagem, que pode prejudicar os nossos vizinhos da Cristo Rei aí embaixo. Então. Em dezembro de 2021, a Cenarium visitou o Parque das Tribos após receber denúncias dos moradores sobre riscos de desabamento de terra. 2 anos e 4 meses depois, voltamos ao local e outros moradores apontaram o mesmo problema. O prefeito veio aqui e prometeu para a gente, com o secretário, que ia fazer essa rua. Eu acredito que nós somos seres humanos, né? Nós precisamos também, mas nós estamos esquecidos aqui por enquanto. Aí já se passou, acho que já uns 6 meses, aí fizeram esses pedacinhos aqui. Aí já apareceu, ninguém mais apareceu. Aí, como vocês estão vendo essas cavas aí, já está partindo o tubo da água. No dia 4 de janeiro, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi até a comunidade e, na visita, anunciou o início de um projeto de reestruturação do Parque das Tribos, com a pavimentação das ruas das 2 etapas da ocupação. Mas, de acordo com os moradores, as obras não prosseguiram. A prefeitura veio, mexeu, né? Então o aguaceiro que desce aqui prejudicou mais a gente ainda, porque tem gente aqui que já perdeu fossa, acabou de fazer muro, demoliu o muro também, derrubou com a enxurrada, né? Porque não tem o serviço adequado. Eles não fizeram bueiro, né? Não tem para onde escorrer a água sai entrando para tudo que é canto, para quintal, para muro. Aonde que ela tem possibilidade de entrar, ela vai entrando e vai destruindo. Asfaltar uma rua para ali que estava feia, agora não sei qual é a rua, que ninguém viu. Agora eles estão alegrando, a outra vez que vieram aqui, que alguém olhou e disse que agora estão atrás de barro para botar aqui, que já estava tudo pronto, E o asfalto veio e eles não fizeram nada. O Parque das Tribos está a 22 quilômetros de distância do centro de Manaus. Os ônibus são o principal meio de transporte para ir à escola ou trabalhar. Complicado porque eu até para dizer eu vou a pé, né? Mas para minha filha, coitada, demora que ela estuda lá no Vicente, lá na Pará, né? Uhum. Aí de tarde ela sai 5 horas da tarde e vem chegar às vezes quase 8 horas da noite.
Ônibus lotado daquele Ônibus jeito. lotado, com a bolsa na costa, quando ela chega, ela vem quebrada. Então, o poder público, acho que deveria olhar um pouco mais para nós aqui da nossa área Tarumã-Sul em termos disso, né? Já teve umas situações, né, a qual eu não vou citar também nomes das pessoas, né, de perder emprego, né, por causa desses atrasos de ônibus. A Cenário buscou resposta do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana sobre a demora relatada pelos moradores e a manutenção dos ônibus. O órgão informou que recentemente houve aumento de frota na linha 011 e 005 que atendem a comunidade e que ambas operam conforme demanda de passageiros. A pasta informou ainda que irá programar uma fiscalização nas linhas para verificar se está sendo cumprido o quadro de horário. Dados da Fundação João Pinheiro apontam que o Amazonas e Maranhão estão entre os estados que mais possuem déficit habitacional relativo no Brasil, com percentuais superiores a 15% em todos os anos analisados. Apesar de buscar melhores condições de vida, são as periferias, locais muitas vezes sem saneamento básico ou outros serviços que servem de refúgio para esses grupos. Para o antropólogo e professor da UFAM, Raimundo Nonato, o processo histórico de reivindicação dos indígenas do Parque das Tribos é uma forma de ampliar a pauta de ação do poder público. A pauta indígena, ela amplia a pauta também de ação do poder público. Recentemente, os dados que oferecem sobre Manaus, quanto a saneamento básico e educação, são extremamente precários. Então, se você atentar para a questão habitacional, a questão do saneamento básico, a questão da educação para os indígenas, com certeza você também tem que contemplar toda a população. Apesar do avanço nos últimos anos, na comunidade é possível constatar a precariedade da oferta de serviços básicos essenciais, como o abastecimento de água e de esgoto. Para Raimundo Nonato, é preciso uma política de Estado para cobrar ações permanentes, independentemente de governo. Que não deve se confundir política de Estado com política de governo. O que a gente tem assistido nos últimos tempos, principalmente na cidade de Manaus, é política de governo, que agrada um aqui, agrada outro ali, mas não faz efetivamente uma política de Estado. Enquanto não houver uma pauta específica, com orçamento específico para atender essa população, nós vamos ter sempre esse legado político, essa captura do indígena para sair de uma foto, para dizer que está com bem com os índios. Na realidade, isso é ação de governo e não uma ação de Estado, uma ação de governo. Por enquanto, o assentamento indígena não é um bairro. De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLURB, a legislação vigente estabelece critérios para transformar a comunidade em bairro, que passam pela implantação de infraestrutura e outros serviços básicos. A Prefeitura de Manaus informou que tem investido no Parque das Tribos e realizado uma série de serviços para que, no futuro, a ocupação tenha a concepção de um bairro.